Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aqui. Peço perdão pelo congelamento da câmera aí, restartei o computador aqui, estou com esse problema. Se congelar, beleza, mas se não congelar, vocês ficam me vendo aqui. Bom, vamos lá, então vamos dar continuidade. Bom, o RISC-V, né, a arquitetura de conjunto de instruções do RISC-V, foi projetado para trabalhar com pipeline, porque não faria sentido ter um processador hoje moderno, uma arquitetura moderna, sem pipeline, né? Na verdade, a gente tem até mais coisas que o pipeline, incrementando o pipeline para melhorar, tá? Bom, como vocês já viram quando a gente falou lá das instruções, todas as instruções do RISC-V são de 32 bits, o que facilita a busca e a decodificação em um ciclo só. Então, assim, é a busca em um ciclo e a decodificação no outro ciclo, né? Isso ajuda, então eu quebro em dois ciclos, esses dois estágios. Enquanto que, por exemplo, lá no x86, as instruções, como a gente já viu também, tem de 1 a 17 bytes de tamanho. Então isso aqui complica demais, porque... Deixa eu ver se eu estou congelado. Não, pensei que tinha congelado aqui, mas não. Complica demais porque você vai ter que decodificar em vários ciclos, você vai ter que ver quantas instruções você vai ter que ler, vai buscar também, você vai ter que demorar, porque você vai ter que buscar o primeiro byte, ver que instrução, decodificar, ver quantos bytes ainda tem que buscar e assim por diante. Bem mais complicado. Tá? E como é bem característico das máquinas RISC, tem poucos formatos de instruções e são bem regulares, né? O que fica muito fácil de buscar também no banco de registradores e também de decodificar tudo em um ciclo só e junto. Tá? Já o endereçamento de load store também facilita, porque eu sei que eu vou calcular o endereço sempre no terceiro estágio e acessar a memória no quarto estágio. Então fica tudo muito regular para eu poder fazer com que a máquina funcione. Só que pipeline não é essa maravilha toda. Tem problemas, e não são poucos, tem bastante problema. E esses problemas acarretam em grandes dificuldades na hora de tomar cuidado no funcionamento do pipeline. Bom, os principais problemas, né, os problemas mais típicos são os hazards, né, os perigos, né? São as situações, então, que não permitem começar a próxima instrução no próximo ciclo adequadamente, tá? Então ela vai atrapalhar. Porque qual que é a vantagem do pipeline? A vantagem do pipeline é quando eu tenho o processador cheio de instruções sendo executadas. Aí eu tenho aquela aceleração cujo valor é igual ao número de estágios. No caso do RISC-V, se eu tenho 5 estágios, o ideal seria ter uma aceleração de 5. Mas vocês vão ver que isso não é possível, porque esses hazards aparecem. Tá? Quais são esses hazards? Eu tenho hazard estrutural, que é quando o mesmo recurso está ocupado por uma instrução e outra instrução no mesmo instante de tempo quer usar. Não pode. Tá? E aí então me dá um hazard estrutural. Eu tenho hazard de dados, que eu preciso esperar que uma instrução anterior complete para que eu possa usar o dado dele na próxima instrução ou numa instrução seguinte. E eu tenho hazard de controle, que o que eu faço quando a instrução que eu estou executando é um branch? Eu não sei se o branch vai ser verdadeiro ou falso. Eu não sei se ele vai ser tomado ou não tomado. Então, se ele for tomado, eu vou ter que saltar para um endereço que eu ainda não sei qual é. Se ele for não tomado, eu tenho que continuar com a próxima instrução. Como é que eu coloco isso no pipeline? Esse também é um problema. Vamos entrar um pouquinho em detalhe em cada um deles e depois nas próximas aulas nós vamos vendo como que nós vamos implementando essas coisas. Tá? Então vamos começar com os hazards estruturais. Né? São os mais fáceis aqui de resolver. Então é um conflito no uso de um recurso. No RISC-V, com o pipeline, a gente só tem, se eu tivesse uma memória só, eu teria um problema. Mas não é o caso aqui, porque como vocês vão ver lá na frente, tal como na máquina ciclo único, eu tenho duas memórias separadas. A memória de instrução e a memória de dados. E qual que é o problema? O problema, se eu tivesse uma memória só, uma memória que guardasse tantas instruções quanto dados, observe que uma instrução de load store, lá no quarto ciclo de clock dela, ela ia querer acessar a memória de dados. Para escrever, se fosse um store, ou para ler, se fosse um load. Nesse mesmo instante de tempo, uma nova instrução estaria sendo buscada na memória, no primeiro estágio. E também queria acessar a memória para ler. E aí as duas não poderiam. Então o que eu teria que fazer?
eu teria que deixar o load continuar, porque é uma instrução mais antiga, e não ler uma instrução naquele ciclo de clock, o que ia prejudicar o andamento da minha máquina. Então, toda vez que aparecesse um load ou um store, esse problema ia ocorrer. Por sorte, a gente aqui no RISC-V, por sorte não, né? Por regra de projeto, a gente separa as memórias de dados e as memórias de instruções. Porque aí, quando uma instrução tipo load ou store está acessando a memória de dados, outra instrução qualquer pode acessar a memória de instrução sem problema nenhum. Ok? O que não pode são duas instruções, tipo um load e um store, ou dois loads ou dois stores, quererem acessar a memória de dados ao mesmo tempo. Só que isso não vai acontecer, porque como eles só acessam, tanto para ler quanto para escrever, no quarto ciclo, e as instruções nunca tenho duas instruções no mesmo ciclo, né, no mesmo estágio, isso nunca vai acontecer. Então eu não tenho problema aqui. Tá? O hazard de dados já é um pouquinho mais complicado. Isso aqui ocorre quando uma instrução depende da finalização do dado de uma instrução anterior. Exemplo, olha só. Eu tenho aqui um add, x19, x0, x1. Sub, x2, x19, x3. Então, olha só, a instrução sub vai pegar o resultado da instrução add e vai subtrair x3 para colocar em x2. Esse é um problema, porque diferente lá da lavanderia, lá na lavanderia, a roupa de um que estava lavando não dependia da roupa do outro. E isso funcionava super bem. Isso também é muito comum nas linhas de produções das fábricas. Né? Se você pensasse um carro é feito de uma maneira pipeline. Né? Ele entra lá na linha, no processo de produção, os robôs vão trabalhando, mas cada um vai trabalhando num pedaço. E um carro não depende do outro. Né? Diferente aqui nas instruções. Uma instrução depende da outra. E esse vira um problema. Tá? Então, olha só. Imagina a instrução add x9, x0, x1 sendo executada. Então, ela vem aqui no if, id, x, memória, write back. O ideal para a instrução sub x2, x19, x3 fosse que ela fizesse if, id, x, memória, write back. O problema é que o dado do x9 não vai estar disponível. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? O que a gente faz normalmente? A gente cria uma bolha, nesse caso aqui, a gente criou duas bolhas, são instruções bolhas, ou seja, instrução que não faz nada, a gente também chama de stall, ou seja, a gente para o pipeline, a gente parou por 2 ciclos de clock, observe que não começou nenhuma instrução aqui e não começou nenhuma instrução aqui, e essa instrução só começou aqui embaixo. Por que ela começou aqui embaixo? Porque nessa primeira metade do ciclo, lembra que a gente falou que o acesso ao registrador demorava menos tempo, 100 picosegundos ao invés de 200? Aqui está a vantagem. Porque olha só, na hora da escrita, o write back, ele faz na primeira metade desses 200 picosegundos. Então ele usa aqui 100 picosegundos para escrever o dado. Na segunda metade ele lê. Então a instrução que quer ler, vai ler o dado correto que já foi escrito no banco de registradores. Então ele vai ler aqui de x19 o dado correto. Ok? Bom, então toda vez que aparecer uma instrução assim, eu vou ter que parar. Bom, do jeito que eu estou vendo aqui, sim. Mas aparece um jeito interessante de eu resolver o problema. Olha só, eu posso fazer o que a gente chama de encaminhamento, tá? Ou vocês vão achar às vezes no livro escrito forward, que é em inglês, tá? Use o resultado tão logo calculado. Eu não preciso esperar guardar o resultado no registrador. Eu faço um atalho para esse dado, né? E ele vai requerer novas conexões no DataPath, ok? Bom, fazer novas conexões, alterar o DataPath, ajustar o DataPath faz parte do projetista. Não é à toa que foi questão da prova de vocês, da segunda prova. Pode cair alguma coisa nesse sentido na prova de pipeline? Por que não? Né? Bem divertido essas questões. Mas olha só, vamos voltar aqui no slide anterior. Em qual ciclo de clock o resultado dessa soma de x0 com x1 já está pronto? Né? Não estou dizendo quando é que ele é escrito no banco de registradores. Quando é que ele está pronto? Ele está pronto ao final desse ciclo aqui, ó, que é o ciclo de uso da LU, de execução. Então, ao final desse ciclo de clock, esse dado está pronto. Eu ainda não mostrei para vocês, isso vai ficar tema para a próxima aula, mas ao final de cada estágio aqui tem um registrador especial que guarda todas as informações que precisam ser usadas no estágio da frente.
tá? Até para você não misturar uma instrução com outra. Porque olha só, a gente está olhando o diagrama dessa forma aqui, né? Tem esse caminho de dados aqui, esse caminho de dados aqui. Mas o que a gente tem que lembrar é que eles estão no mesmo caminho de dados. Ou seja, se o AD está usando essa estrutura, o SUB aqui está usando essa estrutura ao mesmo tempo. Então eu tenho que ter barreiras entre os estágios para eu guardar as informações. Ok? Bom, dito isso, ao final do ciclo de execução, ele guarda essa informação no registrador aqui da frente. Ok? E quando é que o X2, que é essa instrução aqui, X2, X19, X3, quer esse dado? Onde é que ele vai usar? No próprio estágio de execução dele, certo? Que se não tivesse a bolha, seria um ciclo depois, porque ela está shiftada um ciclo para a direita. Opa, um ciclo depois é como se eu já tenho o dado disponível, então eu poderia usar. Então isso é o que a gente chama de encaminhamento, tá? Então eu voltei no slide lá, esqueci que eu tinha o coisa pronta aqui. Então na verdade a gente tinha isso aqui, né? Mas o que eu posso fazer é isso aqui, ó. Olha, o X1 está disponível ao final desse ciclo. Essa instrução aqui, o sub X4, X1, X5, quer usar o dado nesse estágio. Observe que ele está um instante de tempo à frente. Tá? Então eu posso copiar esse dado do registrador aqui para cá. É óbvio que eu vou ter que ter um controle para saber se o dado que eu vou ler é o dado que está vindo do banco de registradores ou que está vindo do encaminhamento. Tudo isso vai impactar no controle da máquina. Pensando no caminho de dados, e a gente vai ver na próxima aula, na verdade, não é isso que eu estou fazendo, né? Porque aqui eu estou montando um esquemático que eu estou deslocando as coisas. No caminho de dados, eu vou estar copiando daqui para trás. Mas aí, observe, não é caminhando no tempo, é caminhando no espaço, tá? Esquece o tempo aqui em cima. Imagina isso aqui só como espaço. Aí eu vou estar caminhando na frente no tempo e para trás no espaço, tá? Então, eu estou fazendo aqui, ó, que eu estou caminhando para frente no tempo. Okay? Mas lembrando que essa unidade AX aqui é a mesma unidade AX que essa aqui. E isso é um pouco confuso, isso vocês têm que registrarem bem aí, tá? Se tiverem com dúvida, coloca lá no fórum para mim que eu vou tentar responder para vocês. Bom, o problema é que essa solução de encaminhamento aqui foi possível, né? Aqui foi possível e resolvi o meu problema. Mas ele nem sempre é possível, tá? Nem sempre eu consigo fazer isso. Aí eu vou ter que fazer lá o chamado stall. Né? Parar. Basicamente é parar a máquina até que o dado esteja pronto. Me dá um exemplo disso aí, Omar. Ah, o exemplo está aqui, ó, já disponível para vocês. Olha só. Load x1, 0x2. Bom, então eu vou buscar esse dado na memória, lá no quarto estágio, e eu quero usar ele na execução aqui do sub. Se eu não colocasse a bolha, o sub, a execução da bolha, do sub, estaria aqui, ó, embaixo do estágio de memória. Observe que o dado vai estar disponível só ao final do ciclo. Eu não posso pegar daqui e encaminhar para trás, é como se eu estivesse fazendo um de volta para o futuro. Né? Eu estou indo lá no 800 picosegundos e dando um dado aqui no 600 picosegundos. Não faz sentido. Né? Eu não tenho, infelizmente, ninguém ainda projetou um processador, gente. Piada, tá? Deixar aqui bem claro. Infelizmente, ninguém inventou um processador ainda que tenha uma bola de cristal ou que ande no tempo, ok? Então, nesse caso, como o dado vai estar disponível ao final do quarto ciclo de clock, e ele precisa aqui no terceiro dele, não tem jeito, eu tenho que fazer a bolha, eu tenho que fazer um stall, eu tenho que parar o pipeline para poder fazer o encaminhamento. Ah, eu posso fazer encaminhamento então aqui, Omar, do final do estágio de memória para cá? Pode. Mas outra coisa, Omar, não entendi ainda. Como é que eu estou pegando um dado do final do estágio de memória se a instrução é um load que está pegando a memória? Ué, o load pega da onde? Da memória. Então eu posso sim pegar lá da memória. Ah, eu não poderia fazer encaminhamento daqui? Não. Porque ao final desse estágio aqui, o que eu estou calculando é o endereço. Eu vou estar calculando x2 mais 0. Ok? Então é aqui. Gente, só para ficar claro aqui, ó, o sub... Então eu caminho aqui para cá. E o sub vem cá. Agora vamos supor que alguém aqui embaixo precisasse do sub. Ah, aí eu poderia fazer encaminhamento. E se o de baixo do de baixo também precisasse? Aí eu fazia o encaminhamento para o AX daqui da memória. Né? Aí vem aquela pergunta de novo. Mas, Omar, o sub não usa memória. Tudo bem.
Ele não acessa a memória, mas ele passa pelo estágio de memória. E o que ele faz no estágio de memória? Nada. Pega o dado que ele guardou no registrador aqui e copia do registrador aqui na frente. Tá? Vai ficar mais claro na próxima aula. Olha só, reescalonar o código evita stall. Então, assim, o compilador bem feito ajuda a minimizar esses problemas de stall. Como é que ele pode fazer isso? Ele reordena o código para evitar o uso de resultados de load na próxima instrução. Imagine que eu teria esse código aqui, ó, A igual a B mais E, C igual a B mais F. Tá? E tudo tem que rodar aqui de uma vez só. Então, se o compilador faz uma tradução literal, ele faz load x1 0x0. O que ele está fazendo aqui, gente, nesse load, é buscando o valor de B lá na memória. Tá? Isso aqui são todas variáveis da memória. Então ele está indo lá buscar o valor de B na memória. Aí depois ele busca x2, 8x0. Está buscando o valor de E. Ok? Aí adiciona. Olha só, mas aí eu tenho um load seguido do add. Ó, x1, x2. Vou ter que parar entre esse e esse. Tá? Então vou ter que gerar um stall aqui. Não tem jeito. Aí depois eu faço o store x3, 24. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Guardando o A. Depois eu faço um load, coloco em x4, 16x0. Eu estou buscando o F. O B eu não preciso buscar, porque eu já busquei. Ele está lá em x1. Então agora eu faço. x5 recebe a soma de x1 e x4. Mas x4 eu busquei agora também. Não tem jeito. Vou ter que gerar um stall aqui nesse meio. Tá? E aí eu tenho, por fim, o store aqui embaixo. Tá? Para guardar o valor de C. Bom, quantos ciclos de clock eu gastei aqui? Bom, essa aqui gastou 5, essa gastou 1 a mais, 6. Eu tenho um stall entre essa e essa, então eu tenho 7, mais uma dessa aqui, 8, 9, 10, mais um stall entre essa e essa, 11, 12, 13. Então eu vou ter stall aqui, como a gente já marcou pelo vermelho, 13 ciclos de clock. Se o compilador for esperto e identificar que esse tipo de problema pode acontecer, ele reescalona o código. Ele faz a mesma lógica, mas não necessariamente com essa ordem das instruções como uma tradução literal. O que ele pode fazer? Isso aqui, ó. Ele já faz os loads primeiro. Ó. Ele fez o load de x1, que é o B, x2, que é o E, e x4, que é o F. E aí ele adiciona x1 mais x2. Opa, mas já tem uma instrução no meio aqui, ó, então o x2 já vai estar disponível para encaminhamento, sem problema nenhum. Então ele vai fazer aqui tranquilo. Aí ele faz o store, aí depois que ele faz o outro x, porque aí ele coloca intervalos suficientes aqui para poder fazer essa soma do x1 com x4 também, e depois o store. Ou seja, aqui eu não vou precisar fazer nenhum stall, e aí eu vou ter 11 ciclos de clock. Ok? Bom, por fim, vamos aos hazards de controle. Bom, o branch, como a gente já sabe, determina o fluxo de controle. Se eu vou continuar no programa sequencial, ou se eu vou ter que saltar para algum lugar. Isso é muito útil no if then else, num loop, num while, num for e assim por diante. Então a busca de nova instrução depende da decisão do branch. O pipeline não pode sempre buscar correto. Às vezes ele vai buscar o cara errado. Né? Como é que eu faço? Bom, no RISC-V, no pipeline do RISC-V, ele necessita comparar os registradores e computar o destino cedo no pipeline. Se ele deixar para computar isso lá na frente, ele vai gerar muito stall. Então ele adiciona hardware lá no estágio de ID para fazer essa comparação. Por quê? Antes ele fazia essa comparação do branch on nickel lá no estágio, quando ele foi feita a primeira versão, lá no estágio da LU. Ele usava a LU para isso. Mas a gente percebeu que não, vamos fazer antes. Então a gente faz antes e calcula o endereço antes também. O que a gente precisa adicionar são somadores. Tá? Mas são somadores, não é a LU inteira não. Então acrescenta somadores no ID. A gente vai ver isso na próxima aula. Tá bom, pessoal? Quando a gente vê o caminho de dados. Bom, aí eu faço install no branch, né? Essa é uma solução. Nesse caso é o seguinte, eu espero até que a saída do branch seja determinada para buscar a instrução. Ou seja, no estágio de decode eu sei que é um branch. Então eu não faço nada, eu não leio a próxima instrução. Fico parado, né? As instruções para baixo. E espero para ver se o branch vai ser tomado ou não. Quando eu souber que vai ser tomado ou não, aí eu busco a próxima instrução. Né? Ou seja, toda vez que eu tiver um branch,
E aí na hora que eu estiver no estágio de decodificação aqui, busca de registradores, e vai ser onde eu vou estar calculando se o branch vai ser tomado ou não e para onde ele vai, eu gero uma bolha. Então toda vez que tiver um branch, eu paro um stall, um ciclo de clock. Essa é uma solução. Outra solução é eu fazer previsão do branch. Por que isso é importante? Quando o pipeline é muito longo, você não necessariamente consegue calcular se o branch vai ser tomado ou não muito cedo. E aí, se você ficar esperando até ter a decisão, você vai ter que fazer vários ciclos de clock de parada, né? E aí, essa penalidade do stall do branch fica inaceitável. Aí o que a gente tenta fazer é prever o resultado do branch, né? E aí, assim, se eu acertar, ótimo, eu continuo. Se eu errar, aí sim eu dou stall e corrijo o que eu fiz de errado, tá? Bom, no RISC-V, ele pode prever sempre como não tomado, ou seja, ele fala assim, chega no branch, eu considero que é não tomado, ou seja, é como se continua normalmente. Se eu descobrir que vai ser tomado, mata aquelas instruções que começaram e vai para a instrução correta, ok? E aí ele busca sem atraso nenhum. Se tiver errado, ele corrige, tá? Então, aqui, ó, na previsão estática, ele é baseado muito no comportamento típico. Então, por exemplo, saiu um exemplo aqui, né? Desculpe, um exemplo. Loop if branches, né? Quando é para trás, que é muito no caso de loop, ele prevê como tomado, tá? É muito comum, né? Quando você está no loop, é mais comum você voltar do que você ir adiante, certo? Então você prevê geralmente como tomado. Quando é um if then else, quando é um salto para frente, geralmente é melhor a gente prever como não tomado. Porque se não acontecer, pelo menos eu estou lendo as instruções certas ali na frente. Tá? Agora, existem maneiras de fazer uma previsão muito mais sofisticada. Tá? Quem for fazer Organização de Computadores 2, vocês vão ver isso. A gente aprofunda um pouco nesse tópico. Tá? Na previsão dinâmica, o próprio hardware calcula o que aconteceu com o passado do histórico. Né? E aí, com o histórico, ele tenta adivinhar se aquele branch vai ser tomado ou não tomado. Tá bom? É bem interessante esses métodos. Até recentemente, até sistemas de aprendizado de máquina começaram a ser usados para ver se branch pode ser tomado ou não tomado. De tão importante é esse tópico. Tá bom? Bom, então um resumão dessa primeira aula de pipeline, né? The big picture aqui. Pipeline melhora o desempenho aumentando a vazão. Lembre, não necessariamente eu trabalho com a latência. Tá? Já estourei meu tempo aqui, mas para a gente terminar, não vai fazer sentido eu gravar 2 minutos aqui de vídeo para finalizar. Qual que é a vantagem dele? Por que ele aumenta a vazão? Porque ele vai estar executando múltiplas instruções em paralelo. Né? Cada instrução vai ter a mesma latência, vai demorar o mesmo tanto, só que eu vou estar fazendo uma junto com a outra, por isso que eu ganho. O problema é que eu não ganho sempre, porque eu tenho os hazards. Né? E quem são esses hazards? Estrutural, dados e controle. A gente vai aprofundar mais nas próximas aulas. Tá? O design do conjunto de instruções afeta a complexidade de implementar o pipeline. Então, o pipeline surgiu muito com essa ideia das máquinas RISC, porque elas são muito bem comportadas, aí ficou mais fácil de fazer pipeline. As máquinas RISC têm pipeline? Hoje em dia sim, mas é muito mais complicado de implementar. Ok, pessoal? Deixa eu voltar para cá. Bom, dessa vez, felizmente, a câmera não congelou, então estou aqui todo movimentado aqui com vocês. Bom, é isso que eu tinha então para mostrar para vocês nessa aula de hoje. Né? Assistam, reassistam essa aula para ficar bem com esse conceito de pipeline. Tá? Se vocês tiverem esse conceito de pipeline bem enganjado na cabeça de vocês, o resto agora vai ficar mais fácil. Tá bom? Tchau, cuidem-se.